Esse vídeo é para quem tem curiosidade de saber alguns fatos sobre mim. E eu vou falar 50 deles aqui para vocês. O primeiro, eu tô com uma cola aqui, tá, gente? Porque é muita coisa, eu não quero me perder e eu quero falar tudo que tá aqui e não quero me delongar demais. Então, vamos deixar a cola, se olhar para baixo, é por isso, tá? Quando eu nasci, meu pai foi me registrar e todo mundo já me chamava de Scarlett, esse já era o meu nome, mas eu quase fui chamada de Michelle. Quase que tiveram que trocar o meu nome porque no cartório que ele foi me registrar, eles não aceitaram o meu nome. Ele teve que ir em outro cartório. Segundo fato, eu saí de casa quando tinha 16 anos e nunca mais voltei. Terceiro fato, eu morei em 5 cidades diferentes. A cidade que eu nasci, que é Ibatiba, aí morei em Cariacica, na Serra, e aí aqui tudo Espírito Santo, né? Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro e Muriaé, Minas Gerais. Então, 5 cidades diferentes, 3 estados. Quarto fato, eu e meus irmãos somos 6 ao todo, e 3 casais. E o meu marido também, ele e os irmãos são 6, também 3 casais. E aí, existem várias coincidências, assim, né, com respeito a gente, que nos leva ao quinto fato. Eu nasci no mesmo dia que o meu irmão nasceu, meu irmão mais velho, com 2 anos de diferença. Meu marido, ele nasceu no mesmo dia que a irmã dele mais velha, com 3 anos de diferença. Sexto fato, eu amo taioba com angu. Não sei se vocês conhecem, mas taioba é uma folha, né, que a gente come refogada, tipo couve, que é mais comum, e angu é uma massa de fubá com água apenas. Eu não sei se é conhecido em toda a região, mas é muito comum aqui em Minas e na cidade que eu nasci, que faz divisa com o estado, né, de Minas Gerais, que é sul do Espírito Santo, mas região montanhosa, porque tem a parte sul que tem praia também, né? Então, de um lado diferente. Sétimo fato, eu amo acordar com cheiro de café. Sentir o cheiro do café quando eu tô acordando? Eu acho uma delícia, mas é muito raro isso acontecer. Normalmente eu levanto da cama e a primeira coisa que eu vou fazer, às vezes antes de ir no banheiro, eu tô indo pra cozinha fazer café. Oitavo fato, eu sempre gostei muito de estudar. E eu chegava em casa da escola e ia fazer meu dever de casa. Às vezes, antes de almoçar, eu ia fazer o dever de casa. Nono fato, que também tem a ver, eu já saí da pré-escola alfabetizada. Então, quando eu mudei de escola para fazer o primeiro ano do ensino fundamental, a professora decidiu que seria melhor se eu já fosse para o segundo ano. Aí conversou lá, né, com a direção, coordenação, o pessoal lá, a equipe pedagógica, e aí me mudaram para o segundo ano direto. Então, não fiz o primeiro ano do ensino fundamental. 10. Eu sempre amei ler. O primeiro livro que eu li por conta própria foi Helena, que acho que é o único, um dos poucos romances que Machado de Assis escreveu. Machado de Assis ele tem um estilo mais diferente, né, de escrita. Eu não entendo muito bem de literatura, mas esse é um fato que eu conheço. Eu não entendi muito da história, eu tinha uns 12, 13 anos na época. Isso nos leva ao 11º fato sobre mim, que na escola, claro que era zoação, tá, gente? A galera me chamava de sobrinha de Machado de Assis. Mas eu gostava. Era zoação deles, mas eu gostava. E eu fico imaginando por que eu não era filha, eu era sobrinha. 12º fato, ou fato 12. Eu sempre fui muito religiosa. Desde pequenininha minha mãe me levou na igreja. E eu sempre fui muito religiosa. Apesar de eu não falar desse assunto aqui. Porque eu acho muito particular e não é algo que deve, do meu ponto de vista, entrar em pauta. Religião, política e futebol, que eu acho que cada um decide de acordo com suas crenças e seus valores e tá ok.
13º, meu filme preferido da vida é Orgulho e Preconceito. Eu já assisti não sei quantas vezes. E minha série preferida da vida até este ano, tá, de 2023, é Friends. Eu já assisti as 10 temporadas, não sei quantas vezes, mas foram muitas vezes. 14º fato, eu sei modelar e costurar. E eu fiz isso para ganhar dinheiro durante alguns anos. 15º, eu amo hambúrguer, é meu fast food favorito, hambúrguer. Mas se eu tiver em qualquer lugar, cidade ou shopping, praça de alimentação e tiver Subway, eu prefiro comer um sanduíche do que comer um hambúrguer do McDonald's ou do Burger King e coisas desse tipo. Lanchonetes assim. 16º, eu conheci meu marido, eu tinha 19 anos e só comecei a namorar, a gente só começou a namorar 3 anos depois. Ele morava em outra cidade quando eu o conheci e ele tava com outros interesses na vida dele. Mas quando ele resolveu que ele precisava, aí a gente começou a namorar e nós namoramos 1 ano e 2 meses e nos casamos. O 17º é que eu sou fluente em língua de sinais e isso é importante, né, já que eu dou aula de Libras. 18º, eu desisti do curso de Ciências Biológicas quando eu estava no 3º período. Na verdade, eu desisti no 2º, mas eu tranquei quando eu estava no 3º para poder fazer pedagogia. 19º, eu sempre quis ser blogueira, eu sempre quis trabalhar na internet e dividir as coisas que eu sei e aprendo. 20º fato, eu sempre achei que eu seria uma artista, não famosa talvez, assim, mas artista, porque toda vez que eu me apresentava quando eu era criança, as pessoas falavam assim, nossa, que nome, tem nome de artista, tem nome de gente famosa. Aí eu achava que quando eu crescesse eu ia ser uma artista. 21º fato, eu gosto e desgosto do meu nome no mesmo nível. Eu acho muito legal porque é diferente e as pessoas elogiam, e eu acho muito ruim porque é diferente e as pessoas me perguntam várias vezes como é meu nome e dificilmente elas acertam de primeira. Ligado a esse fato, toda vez que eu peço para entregar alguma coisa em casa, eu dou o número de telefone e o nome do meu marido, porque aí quando chegar é muito mais fácil falar Fábio do que falar Scarlett. Então eu sempre dou o nome dele. 22º, eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas que são arrogantes, são preconceituosas, são pretensiosas. Eu tenho muita dificuldade, eu prefiro ficar longe de pessoas assim. 23º, quando eu era adolescente, eu era bastante assim militante, ativista, não sabia de nada da vida. 24º, o único livro que eu li mais de uma vez, né, na verdade eu li 2 vezes, foi Quando Nietzsche Chorou. Eu não sei exatamente porquê, mas eu comecei a ler esse livro, eu li, daí me deu vontade de ler de novo, aí eu peguei. E eu acho que isso foi no mesmo ano. 25º ponto, eu ainda vou me tornar fluente em inglês. Eu já estudei inglês por um tempo, já estudei sozinha, já estudei em cursinho e aprendi muita coisa, mas eu ainda quero me tornar fluente em inglês. 26º, a única coisa que eu não como de todas as coisas que eu já experimentei na vida é bucho de boi, dobradinha, né, que as pessoas chamam. Algumas pessoas conhecem como dobradinha. É a única coisa que eu não como. O resto, vocês podem me oferecer, podem me dar, porque com certeza eu vou comer. 27º, eu tenho pouquíssimos amigos, pouquíssimos. Não existe grupo no WhatsApp de amigos meus. São sempre grupos de outras coisas. Acho que na verdade, eu não tenho amigo suficiente para fazer grupo. Ai. E a culpa é minha, tá? 28º fato. O meu telefone, ele tá no silencioso desde 2013, 2014, assim. Eu só tiro do silencioso se alguém muito importante fala que vai me ligar.
numa situação bem específica. Aí eu tiro do silencioso. 29º. Todos os grupos do meu WhatsApp são silenciados. Nenhum deles eu permito que baixe a mídia direto pro meu telefone. Eu tiro isso também, lá nas configurações, né? Isso nos leva ao 30º fato de que todas as notificações do meu celular estão silenciadas. Todas. Inclusive ligações de pessoas que não estão na minha lista de contatos são silenciadas. 31º, eu gosto muito de cantar e tem quem diga que eu canto bem. 32º, eu só ouço música quando eu tô triste. E eu detesto música quando eu tô estressada. Eu não gosto de barulho. 33º, eu choro muito por qualquer coisa. 34º, eu tenho fobia de velório. Mas eu vou porque eu não tenho escolha, né? Eu tenho que ir. 35º, eu tenho muita vontade de ir em Nova York e conhecer Manhattan. Só. Dos Estados Unidos é a única coisa que eu queria conhecer. 36º, se eu tivesse dinheiro, eu gastaria tudo viajando para a Europa. Sim, Europa é o meu continente preferido do mundo. 37º, o meu cenário favorito é montanha. E eu sempre coloco livros, vinho, lareira, frio nesse cenário. 38º, a minha vida inteira eu dormi cedo e acordei cedo. Daí eu fico pensando se eu sou naturalmente uma pessoa matutina ou se eu só tô acostumada mesmo a dormir cedo e acordar cedo porque a minha vida desde a infância é assim. 39º, eu sou viciada em fazer testes de QI. Eu acho que eu faço todos os anos e às vezes mais de uma vez. E meu QI sempre dá mais de 130. O último que eu fiz deu 132. Toda vez que eu faço, eles dizem que meu QI está acima da média. Mas eu não sei se isso é relevante, se isso serve para alguma coisa. 40º. Eu sempre tive e usei agenda. Desde que eu pude comprar a minha primeira agenda até os dias atuais. Tá aqui, ó. Eu sempre usei agenda. Será que eu gosto de organização? Reflitam. 41º. As minhas vacinas estão todas em dias, mas eu detesto tomar remédio. Eu só tomo remédio em último caso. Eu não gosto da sensação no corpo. Eu sinto o remédio fazendo efeito no meu corpo e a não ser que eu esteja com uma dor extrema ou achando que eu vou morrer, eu prefiro não tomar remédio. 42º. Eu sei o nome de todos os cachorros dos meus vizinhos, mas eu não sei o nome dos meus vizinhos. Será que tem alguma coisa errada nisso? E todo mundo aqui em casa é assim, tá? Não sou só eu, não. E eu aposto pra vocês que eles sabem o nome do meu cachorro e também não sabem o meu. 43º. Eu detesto emprestar minhas coisas, mas se é uma pessoa que eu gosto muito, eu empresto. Mas eu sou tão chata que eu acho que a pessoa mesmo desiste disso, sabe? Mas eu não gosto de emprestar minhas coisas, eu cuido muito bem das minhas coisas. Eu sempre duvido que quem tá pegando emprestado vai cuidar do mesmo jeito. E na maioria das vezes não cuida. 44º, a primeira vez que eu tomei anestesia na minha vida foi no ano passado. E daí também eu já tomei logo um monte, porque eu fiz cirurgia aqui na minha cabeça, fiz canal, fiz limpeza no outro dente, uma limpeza mais profunda, aí também tomei logo um monte. Isso me fez lembrar de outro ponto, né, que é o 45º, que a primeira vez que eu fui num dentista eu tinha 28 anos. 46º. Se eu tivesse um negócio físico, eu teria uma cafeteria / livraria, sabe? Um lugar para comprar livros e para tomar café e para sentar para ler os livros ou para estudar. Eu gosto muito dessa vibe, eu acho muito legal. 47º. O meu cabelo, ele é cacheado. Quando eu era criança, eu tinha um cabelo super cacheado, volumoso e loiro. Só que eu nunca aprendi a gostar do meu cabelo, a cuidar do meu cabelo. Então, assim que eu pude, eu comecei a usar ele liso. E hoje em dia eu não gosto do meu cabelo cacheado porque ele não tem volume. Eu perdi muito cabelo ao longo da minha vida. Eu tenho alopecia androgenética, então a tendência é que eu perca mais cabelo, né, naturalmente.
E o cabelo fica muito fino, muito ralo e sem volume, então eu não gosto de usar ele cacheado, eu prefiro escovar e modelar o meu cabelo. Embora se eu lavar e deixar secar natural, ele vai ficar cacheado. Ligado a esse fato, eu quero dizer pra vocês que eu já pintei meu cabelo de todas as cores, tá? Eu já fui até ruiva. É muito trabalho. Na minha adolescência eu não tinha muito juízo, não. E eu digo isso porque eu nunca fui no salão de beleza. Eu sempre fiz essas coisas doidas em casa mesmo, sabe? 48º fato, eu não vejo filmes dramáticos em que um dos protagonistas morre. Aquele filme lá, A Culpa é das Estrelas, Deus que me livre, não assisto. E se o filme tiver animais também, se for meio dramático e o animal for morrer, eu também não assisto. Então, se as pessoas ou os animais morrem e são protagonistas, né, estão em evidência, eu prefiro não assistir. Eu evito filmes dramáticos, eu gosto de filmes bobinhos, sabe? Aqueles que te deixam feliz e pronto. Ou um filme de suspense, eu também gosto. 49º. Gente, eu falo muitas palavras erradas. Eu troco o S pelo R, o T pelo D. Eu até já achei que eu tivesse dislexia, mas eu não tenho dificuldade na hora de escrever. Raramente eu troco na hora de escrever. É mais na hora de falar mesmo. Trocar o S pelo Z, ao invés de falar sa, falar za, entendeu? Uma palavra que eu fiquei chocada é que eu sempre falava custina. Eu nunca tinha reparado que eu falava custina. E a palavra é cortina, entendeu? Eu descobri isso depois que eu me casei, porque eu falei naturalmente cortina e meu marido falou assim, o quê? É cortina. Aí eu, cortina. É verdade, é cortina. Fiquei chocada. E eu falo muito errado, gente, até hoje. E você já deve ter reparado que em palavras aí que eu atropelo algumas letras ou troco, sabe? Tipo, chujo, essas coisas assim. Quinquagésimo? Olha a palavra errada aí, não sei. Fato é, eu sou baixinha, eu tenho 1,58 m de altura e fiquei boa parte da minha vida querendo ser mais alta, mas eu descobri que tá ótima essa altura, não preciso ser mais alta que isso aqui não. Coloco um salto, fico bem. Se eu tô de rasteira também tá bom, não é nem extremamente pequena e nem alta, né? Tô ali na média. Então, esses foram os 50 fatos sobre mim. Comenta aí o que vocês acharam curioso, se vocês se identificaram com algum desses fatos, se ficaram curiosos para saber mais a respeito de algum deles, comenta aí, eu vou responder vocês. A gente se vê no próximo, até amanhã. Tchau!